CIAM, Congresso Internacional da Arquitetura Moderna. Os Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna foram uma organização de debates com os principais nomes da arquitetura moderna internacional. O CIAM teve como objetivo discutir e unificar os padrões e rumos a seguir nos vários domínios da arquitetura: paisagismo, urbanismo, exteriores, interiores, equipamentos, utensílios, entre outros. A iniciativa partiu de Hélène de Mandrot. Ela promoveu uma reunião com os grandes nomes da arquitetura moderna em seu castelo La Sarraz, na Suíça. A criação do CIAM pode ser considerada como um marco inicial do período acadêmico do movimento moderno. A fundação do CIAM, no ano de 1928, foi considerada o princípio da fase acadêmica da arquitetura moderna. Foi construído o bairro Enzenhof, em Stuttgart, para a exposição de Wenckbund, em 1927, mostrando que havia um paralelo de conceitos entre os praticantes da arquitetura internacional ligados ao movimento moderno. Arquitetos como Mies van der Rohe e Le Corbusier apresentaram projetos nessa exposição, apresentando pela primeira vez o conceito de habitação mínima. De 1928 a 1956, o Congresso se reuniu por 10 vezes, tratando de temas como habitat mínimo e edifício racional, a cidade funcional, a habitação coletiva e o núcleo da cidade. Seu mais conhecido produto foi a Carta de Atenas, produzida no CIAM IV de 1933. May reformulou o espaço doméstico, associando economia e eficiência. As metas do primeiro CIAM eram defender a ideia de arquitetura moderna, a força introduzir essa ideia, onde a cidade deveria ser organizada ao longo de linhas. Gideon Le Corbusier e Guy Wecken, durante o primeiro CIAM em La Sarraz, 1928. As metas, segundo o CIAM, eram perceber e estabelecer os verdadeiros problemas da arquitetura, formular as ideias da nova arquitetura, estender essas ideias. Então, o Estado de Frankfurt criou 3 corpos no CIAM: Assembleia Suprema dos Membros, Comitê Internacional para a Resolução dos Problemas da Arquitetura Contemporânea, escolhidos pelo Congresso, e as comissões e grupos de trabalho, com a colaboração de especialistas, não arquitetos. O terceiro CIAM foi realizado segundo aos esforços de Victor Bourgeois, que em 1930 em Bruxelas abordou o problema da aquisição de terras para a construção. Foi um dos arquitetos que trabalhou no bairro Enzenhof e que, nos 3 últimos anos, testemunhou variações muito significativas. Vila contemporânea com 3 milhões de habitantes, 1922, Le Corbusier. Proposta de resolver todo o tecido existente de Paris, ao norte do Sena, e substituí-lo por edifícios de 60 andares, em forma de cruz, colocada em uma grade de ruas ortogonais e áreas verdes, ideias que estão na Carta de Atenas. O CIAM IX veio com uma proposta de relação entre a rua e a casa. No CIAM X, o último CIAM de 1956, teve como tema o habitat em oposição às demandas de jovens arquitetos radicais. A Carta de Atenas definiu um único tipo de habitação para a habitação urbana, definida por blocos de arranha-céus espaçados em áreas com grande densidade populacional. Tornou-se cada vez mais clara a ignorância teórica do CIAM em relação aos problemas específicos de uma cidade. Por exemplo, a Carta de Atenas definia a habitação como o primeiro papel das cidades, mas, na realidade, a primeira função em qualquer agrupamento humano é trabalho e circulação, ou comunicação. São comuns até mesmo para os nômades do deserto.
Chandler de Le Corbusier e Brasília de Lúcio Costa foram as únicas cidades inteiramente projetadas de acordo com os princípios da Carta de Atenas. Ironicamente, o urbanismo de Brasília que ajudou a projetar mundialmente a arquitetura brasileira e foi apresentada como a última palavra em urbanismo moderno. Foi projetada um ano depois do último Cian, que terminou por declarar o fracasso de seus princípios. Conclusão: os resultados de 30 anos de atividade internacional não foram eficazes. A quebra do Cian, em primeiro lugar, está a cargo de seus principais colaboradores, que queriam unificar a arquitetura através de uma imposição. Entretanto, foi através do Cian que o mundo teve conhecimento das ideias da arquitetura e planejamento urbanos modernos, sendo também centro de troca de iniciativas internacionais progressivas e ousadas. Suas orientações e seus membros têm um grande significado histórico, tendo como seu principal produto final a Carta de Atenas.